tentado isso antes, mas não sei se eu vou conseguir isso. Eu vou eu vou tentar, tá? Por favor. Apenas um. Só me dá mais um segundo aqui. Peraí, eu vou entrar aqui, eu tô na sala com vocês. Aqui. Olha só. Bom, vamos lá. Acho que eu não vou conseguir. Me perdi aqui também. Eu acho que eu não vou conseguir colocar o vídeo hoje, mas eu posso falar sobre ele. Isso eu posso fazer. Eu vou entrar aqui. Só um segundo. Muito bem. Infelizmente, não vou conseguir pôr o vídeo, tá? Então, eu vou falar, depois eu vou passar para Dave o vídeo. Vamos tentar recuperar esse vídeo, porque ele está no Instagram. Aí vamos tentar trazer ele para a nossa página ou para o nosso canal no YouTube, para ver se a gente consegue passar aqui, ou se a gente consegue uma forma de reproduzir esse vídeo aqui, porque ele é muito importante, ele é extremamente importante, tá? Inclusive, o pessoal que é da área da saúde vai, né, entender muito bem o que eu estou falando. Olha, quem trabalha em hospitais, profissionais que lidam com, assim, com as pessoas que abandonam o corpo, que morrem, existe uma estatística do governo que a maior parte das pessoas que morrem com problemas respiratórios normalmente falecem entre 3 e 5 ou 6 horas da manhã. Tá? Isso é uma estatística. Tá bom? Entre 3 e 5 e 6 horas da manhã é o horário em que as pessoas que têm problemas respiratórios, que vão aos hospitais por questões de virose, problemas respiratórios e tal, falecem nesse horário. É muito comum. Tá? E os motivos pelos quais isso acontece. Nesse horário, normalmente, a temperatura da Terra esfria muito. Ok? Principalmente na parte que normalmente as pessoas estão dormindo nesse horário da noite. Então, a temperatura da Terra baixa muito, esfria bastante. Ok? E o corpo, ele também acompanha esse ritmo de resfriamento. Tá? Agora, principalmente, atualmente, né, o problema maior ainda está relacionado com o fato de que pessoas usam ar-condicionado, ventilador e tal. Então, isso acentua mais o problema. Então, com o resfriamento da Terra, o resfriamento do corpo, o corpo vai reagir para poder calibrar a temperatura interna. Então, isso daí é o que vai produzir o muco, é o que vai produzir a maioria dos problemas de fungos, de acúmulos e tal, que produz doenças respiratórias, etc. Aí os detalhes técnicos eu não vou entrar porque eu não sou especialista, mas é mais ou menos por aí que a coisa anda. Então, o que acontece? Por que o corpo faz isso? Porque ele tenta se aquecer para equilibrar a temperatura interna. Bom, imagina que nós somos parte da equipe de Deus. Tá? E nós estamos projetando a Terra e organizando a questão humana. Qual vai ser a nossa sugestão para esses seres humanos que vão conviver com essa realidade física, biológica? Nós vamos dizer para eles: vamos acordar, filhinhos e filhinhas? Ah, por que você quer que eu acorde? Por uma questão de sobrevivência, de saúde, de bem-estar. A questão, a Terra está fria, você está respirando já há longo tempo, o seu corpo está lutando para calibrar a temperatura interna. Daqui para frente, nesse horário, ele já não tem tanta força para fazer esse trabalho, ele está super sobrecarregado, o seu sono já não é mais funcional, não é reparador, ele só está exigindo cada vez mais energia de você, você não vai descansar mais se você continuar dormindo, na verdade, isso vai exigir tanta energia de você que a depressão é uma consequência natural
do desgaste de energia que você está tendo para poder somente calibrar a temperatura interna do corpo. Então é totalmente disfuncional você se manter dormindo. Então tem que acordar mesmo por uma questão de saúde, porque a tendência é que você desenvolva problemas respiratórios e venha a óbito e faça parte da estatística. Aqueles que morrem em função de problemas respiratórios consequentes de maus hábitos. E um deles é estar dormindo no horário em que o sol está nascendo, porque quando você desperta, o corpo reage, ele vai aquecer e naturalmente ele vai calibrar por conta de assimilar o sol, que é a luz. Então, os animais, os meus bichinhos, as pessoas naturais que vivem no campo, eles acompanham essa minha inteligência. Vamos dizer que eu seja Deus e estivesse conversando com os humanos que estivessem me questionando por que você faz essa crueldade com a gente, seu malvadão, e fica nos acordando na hora que a gente mais quer dormir. É por conta disso, filhinhos, que eu não quero que vocês morram. Eu quero que vocês sofram. Eu não quero que vocês fiquem com depressão. Eu não quero que vocês se tornem lamentosos, improdutivos, desanimados, taciturnos, desistentes, fracassados. Eu quero que vocês tenham sucesso, saúde, vitalidade, amor no coração. Eu quero que vocês voltem para mim. É por isso. Será que eu estou fazendo uma coisa tão errada assim que eu mereço o seu ressentimento, a sua revolta contra mim? Entende? Então, existe um fator biológico importantíssimo que justifica Deus ter colocado o sol para aparecer exatamente nesse horário, no horário que mais nos perturba. Por quê? Porque ele não tem o que fazer e aí ele fica perturbando quem está quieto. Só pode ser. Isso é a nossa mente, é como a gente pensa a coisa, entendeu? Mas a realidade é que existe por detrás desse mecanismo uma inteligência divina. Existe uma lógica racional muito precisa. Se você olhar, tirar um pelinho do nariz, é só um pelinho do nariz, é inútil. Um pelinho do nariz, que idiotice colocar pelo no nariz. Quem é que faz isso, gente? Que coisa? Por que não vai fazer uma coisa mais importante na vida? Eu falei, pelo no nariz. Aí pega um pelinho no nariz, vai estudar o bendito do pelinho do nariz, e aí você vai ver que aquilo ali calibra a sua temperatura interna, imuniza você de uma série de problemas de saúde. Ele é extremamente importante para a sua paz, a sua vitalidade, a sua saúde. É só um pelinho no nariz, mas olha a inteligência envolvida por detrás desse. Então, tudo foi feito, tudo foi pensado de maneira tão inteligente e racional que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de criticar a criação. A gente tem que ficar um pouco mais profissionais na nossa abordagem em relação às nossas críticas em relação a Deus, porque a gente pode ter surpresas aí que podem nos deixar constrangidos por percebermos o quanto infantil nós fomos na nossa crítica. Tá? Então, eu quero aproveitar esse momento para confirmar com vocês que nós, quando estabelecemos o sadhana, quando a gente incentiva vocês a fazerem o sadhana, acorda, criatura, vamos acordar, meu povo, não tem a ver com a tentativa de formar uma seita de seguidores que são aversivos ao sono. Não é nada disso. Francamente falando, eu gosto muito de tirar uma sonequinha, um soninho reparador. É gostoso dormir, não tenho problema nenhum com o sono, não. A questão é que, quando nós nos desarmonizamos com a inteligência biológica, como o universo funciona, nós vamos contra a gravidade. E lutar contra o processo biológico natural pode dar problemas colaterais. Não é muito favorável. A gente tem que ter uma inteligência que se harmonize com a inteligência de Deus, primeiramente com a criação, que é o nosso contato mais próximo no momento com Deus, é através da criação. Tem gente que fala, o que é Deus para você? Deus é a natureza. E é verdade, tá certo, é isso mesmo. É a primeira etapa da relação com Deus, é através da criação. Então, observar a inteligência criativa de como é que a coisa funciona na prática e se harmonizar com isso é uma questão simples de inteligência divina. Não é tão simples ter essa inteligência divina, porque normalmente nós estamos tão, inclinados ao prazer da dor e do sofrimento que nós não conseguimos olhar para cima, a gente olha para baixo.
né? A gente fica andando assim, olhando para baixo. E o resultado da vida, em geral, nós vivemos uma vida inteira só em função dessa única vida, que é olhar para baixo, desconsiderando a continuidade da existência de alma que nós somos. Sabe, e eu acho que isso é um grande desperdício. Particularmente falando, não tem a ver com uma questão de, né, assim, uma orientação geral. Eu estou falando isso daí com uma experiência pessoal, de observação pessoal. Sabe, você passar uma vida inteira aprendendo, sabe, tendo que viver várias experiências de clímax, que você tem que se ressignificar, se reajeitar, se reestruturar para continuar vivendo uma vida de felicidade, de esperança, talvez de, sabe, de entusiasmo, e simplesmente, sabe, colocar tudo isso apenas em função desse momento local. Para mim, isso é estranho, eu não sei se acontece com vocês, mas me parece, não faz sentido nenhum. Fazer um plano só para essa vida me parece, não sei, tão, para mim soa tão estranho, esquisito. Como que a gente não faz um plano pensando na sequência disso? O resultado depois disso? É tão natural a gente comprar a pasta de dente no supermercado, ou comprar o leite no supermercado, ou então comprar frutas, porque nós vamos precisar escovar o dente, nós vamos precisar, sabe, se alimentar. E a gente pensa, é uma tendência, é muito intuitiva, é super natural pensar em termos de o que a gente vai fazer depois. E como é que a gente não pensa na sequência da nossa existência? Qual vai ser a minha próxima experiência de existência? Ah, mas é muito complicado, Devananda, é muito abstrato. Sim, mas é uma realidade que tem que ser encarada, não adianta fugir dela só porque ela foge de você em termos da capacidade intelectual que você tem de aprender ou de inteligir esse ponto. Então nós precisamos disso, a gente precisa, sabe, nós precisamos ouvir pessoas que nos alertem para o futuro da nossa existência. Essas são pessoas que realmente valem a pena você eventualmente ouvir. Nós ouvimos tantas pessoas massageando o nosso ego, nos elogiando, nos enaltecendo, que nós ficamos intoxicados ou intoxicadas com essa ilusão egóica, que os nossos planos de futuro vão apenas até aonde você enxerga o seu próprio personagem local, que é o ego, né? E não sai de uma casca, que é um ovo hermético, onde o ser existe ali individualmente, e tudo está em função dessa existência individual hermética. Então, a gente precisa, sabe, considerar os fatores e harmonizar a nossa inteligência com Deus. Então, eu recebi esse vídeo hoje e, assim, eu entendi que eu estava precisando de ajuda, na verdade. Eu tinha tentado várias formas de explicar esse fator, e fica muito parecendo, né, uma questão religiosa, essa questão do sadhana. O pessoal associa muito com religião, e não é. O sadhana sempre foi um remédio, do ponto de vista de tratamentos védicos, na medicina, na psicologia védica, que envolve a yoga, sempre o sadhana e o acordar pelas manhãs é remédio, sempre foi visto como remédio. E a gente está tentando trazer esse conceito aqui para o Ocidente, e é uma luta, porque os ocidentais, eles são acostumados com a parte escura sabe? O Ocidente fica no oeste, na posição da Terra. Você tem o leste, onde fica o Sol, o Oriente. E você tem o oeste, onde o Sol se põe, que é aqui, no Ocidente. Então, onde o Sol se põe, é onde você tem pouca luz. E onde você tem pouca luz, as pessoas aí, os seres humanos, a psicologia humana se acostuma à escuridão. E esse hábito de adaptar-se à escuridão é um perigo, porque no final das contas você paga um preço alto por isso. A escuridão é fria e causa medo. Então vamos ficar atentos com esse fator e vamos ensinar, assim, na medida do possível, as outras pessoas a entenderem isso. Porque se você ama aqueles que estão próximos de você, evidentemente que você não vai querer que eles se mantenham na escuridão, frios e assustados e com medo.
É um dever moral daquele que tem conhecimento iluminar aqueles que não têm. Não é obrigatório que eles entendam ou que você os obrigue a entender, mas é obrigatório como dever moral que você se preocupe com isso. Assim pensam os sábios. E assim nós temos que pensar, porque nós somos aprendizes dos sábios. Nós não somos apenas seguidores religiosos que rezam para os sábios. Nós somos aprendizes deles. E como aprendizes, nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senão, vira religião. E religião é terceirizar a responsabilidade da evolução para outros. E isso não é correto. Muito bem. Então, eu vou parar aqui. Eu quero agradecer a Debbie por conceder o momento dela para que eu pudesse falar isso daqui, tá? E quero agradecer também a atenção de vocês, ok? A resiliência de vocês em relação, não é, a, assim, sabe, se esforçarem, a determinação de vocês a se manterem fixos, cultivando esse alimento, esse remédio que é o sadhana, e respeitando o sadhana com amor, com gratidão, inclusive é difícil, mas tentando ensinar outros também a, sabe, trilhar esse caminho de cura, de libertação e de saúde mental que o mundo precisa. De pessoas saudáveis mentalmente, o mundo precisa muito. Muito bem, então é isso daí, pessoal. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Shanti, Namastê, Om Tat Sat.